para que você que está nos acompanhando e acompanhando a linha desse raciocínio, né, e já já os nossos amados irmãos também vão aqui participar, é para que você possa entender que Paulo era um homem altamente ativo. Era tão ativo que ele chegou a declarar: eu não tenho a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a minha carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Paulo declarava, pastor: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E diante das adversidades que ele passou, diante dos sofrimentos, das lutas externas e internas, ele declara em Gálatas 6,17, que ninguém me detenha, porque trago no corpo as marcas de Jesus Cristo. Diante de tudo isso exposto, nós podemos aqui então pintar um quadro imaginativo do apóstolo Paulo, de um homem altamente decidido. Então ele era um homem da ação, Paulo era um homem da ação. Ele era tanto da ação que nesse encontro que ele tem no caminho de Damasco, em Atos 9, você observa que ele coloca para Cristo, diante daquela visão, duas perguntas. Primeira: quem és tu? E aí Jesus responde: eu sou Jesus a quem tu persegues. Em Atos capítulo 9, versículo 6, agora ele já toma uma posição. Olha o que ele diz. Olha o que ele diz: Senhor, o que queres que eu faça? Olha esse homem decidido. Acabou de ter um encontro com Jesus e agora já quer ser útil. Ele quer ser útil na obra. O que queres que eu faça? Mas se não tiver na direção de Deus, ela não vai alcançar o resultado desejado. Quando o Espírito Santo impede Paulo de ir para a Ásia, era o Espírito Santo dizendo para Paulo: Paulo, a direção orienta a ação. Não é a ação que orienta a direção. Não. A direção é muito importante. Se a gente for lembrar, por exemplo, de Marta e Maria, quando Jesus chega, né? Lembra quando Jesus chega em Betânia? O que acontece ali? Acontece algo muito interessante. A Bíblia diz que Maria senta-se aos pés de Jesus para ouvi-lo. E Marta, de imediato, quer servi-lo, né? Então ela vai se ocupar. Marta tem a velocidade da ação. Só que Maria está aos pés de Jesus recebendo o quê? A orientação, a direção. Então o que orienta a ação é a direção. É por isso que ele desce ao porto de Troade, porque era necessário ele receber o quê? Uma direção, meus irmãos. Isso é muito importante. Receber a direção de Deus, ela é fundamental, porque na direção está a vontade. E a vontade de Deus, ela é algo poderoso. Paulo dominava o aramaico, né, que era a língua comum do povo, principalmente daquela época ali do Novo Testamento. O próprio Jesus falava o aramaico galileu, né? Isso é importante a gente registrar. E Paulo, como aprendeu a lei aos pés do doutor Gamaliel, Paulo dominava o hebraico, que nós chamamos de Alashon HaKodesh, a língua sagrada, né? Então Paulo dominava como ninguém o hebraico, o Pentateuco, a língua dos profetas, né? A língua do Antigo Testamento. Então, dentro também dessa visão biográfica, nós podemos afirmar que Paulo, na sua antiga religião, ele galgou privilégios como poucos. Diz o texto que Paulo ele recebeu do Sinédrio cartas, né? A Bíblia nos dá evidências para isso. As cartas do apóstolo Paulo, né? Ele, como escritor, ele colocou nas suas cartas muito dos seus traços de personalidade, do seu caráter. A gente pode entender, por exemplo, que Paulo, segundo a sua própria biografia registrada nos Evangelhos, no livro de Atos, me perdoe, registrado no Novo Testamento, no livro de Atos, Paulo nasceu na capital da Cilícia, em Tarso. Era uma importante cidade que na época era tanto centro comercial como também um centro universitário daquela época. Paulo era filho de fariseu, né? Foi criado no mundo romano, mas corria na sua veia sangue judeu. Ele mesmo declara que ele era da tribo de Benjamim. E é bom nós lembrarmos que o primeiro rei de Israel era também da tribo de Benjamim. Inclusive o nome Saulo, a expressão mais correta seria, nos originais, é Shaul. O seu nome era uma homenagem ao primeiro rei de Israel, chamado Saul.
Paulo também foi instruído aos pés do doutor Gamaliel, que segundo muitos pesquisadores estudiosos afirmam que é um parente direto do grande mestre Hillel, né, da escola de Hillel, da escola judaica. Paulo era um poliglota, pastor. Olha só, os olhos do entendimento. Então, meus irmãos, buscar conhecimento é fundamental. Hoje, a gente sabe já pela ciência que o QI, que é o coeficiente de inteligência, ele é importante. Mas o que é o coeficiente emocional, é muito importante. Tem pessoas altamente inteligentes, pastor, mas que não têm domínio próprio, que não conseguem dominar o seu temperamento. E aí, né? E aí entra... Aí que entra a importância da pessoa entender a diferença de sabedoria para inteligência, né? Olha aí. Tem uma frase que eu achei muito interessante que diz que o inteligente ele cai num buraco que o sábio jamais cairia. Deus não nos chamou para trabalhar para Deus. Deus nos chamou para trabalhar com Deus. É muito diferente. Trabalhar para Deus é uma coisa. Trabalhar com Deus é outra, bem diferente. Eu vejo pessoas dizendo, pastor, eu estou estressado, eu estou cansado, né? Pastores, obreiros, pregadores. Irmão, se você for trabalhar para alguém, cansa. Mas se você for trabalhar com essa pessoa, principalmente o dono da obra, o dono da seara, que é o próprio Deus, meu amigo, Deus renova as tuas forças, né? A Bíblia diz que Deus vai dar vigor ao cansado. Digo fraco, eu sou forte, quando você trabalha com Ele. Porque com Deus a gente vence. Agindo Deus, quem impedirá? Quando você age sem a direção, você sempre vai encontrar obstáculos, vai encontrar impedimentos, né? Enfado, canseira, estresse, depressão, ansiedade. Eu vou lembrar, pastor, do Salmo 42, versículo 11, quando o salmista diz assim: por que estás abatido, a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Né? O ser humano, ele também um ser emocional. Que Saul, na sua caminhada, no seu princípio, no seu começo, lá em 1 Samuel, capítulo 10, do versículo 5 ao 10, você vai ficar, inclusive, maravilhado, porque Saul profetizou com os profetas. Alguém poderia dizer, não, pastor, isso foi um caso isolado. Não foi, não. Lá no capítulo 19 de 1 Samuel, do versículo 23 ao 24, novamente o Espírito do Senhor toma Saul e ele tem uma experiência também sobrenatural. O que é que eu quero dizer? Que apesar de todas essas experiências espirituais que Saul teve, Saul não conseguiu manter o caráter diante de Deus. Começou bem e terminou, porque o segredo não é como você começa, o segredo é como você termina. É o nosso entrevistado de hoje aí, Luan Medeiros, especialista em pessoas. Ele que disse que a vida dele, né, foi totalmente transformada por Jesus e ele faz isso com o maior amor. Olha só, meus irmãos, esse aqui é o nosso último trabalho, Ética à Luz da Bíblia, né? Ética à Luz da Bíblia. Tá lá, e aqui eu coloco: descubra os alicerces morais da humanidade no livro Ética à Luz da Bíblia. Explore a sabedoria ancestral das Escrituras Sagradas, revelando os princípios de amor, justiça, integridade. Esse livro, meus irmãos, vai desafiar você e vai lhe inspirar, oferecendo para você um caminho de uma vida plena, cheia de significados e propósitos. Uma jornada transformadora aguarda todos aqueles que amam, né? Amam a palavra. Por quê? Porque esse livro aqui nós tivemos o cuidado todo especial, né, de fundamentar a luz da Bíblia, a ética à luz da Bíblia, essa convivência saudável, Luan, né? A ética nos relacionamentos. E aqui eu tomo o maior de todos os exemplos, que é Jesus de Nazaré, o homem mais ético que eu conheci e que conheço, que ele nunca pronunciou uma palavra desnecessária a ninguém. Ele conhecia as estruturas emocionais, psicológicas de cada ser humano, né? Então a sua palavra era poderosa.
o seu exemplo arrastava multidões. E eu trato aqui sobre também a ética de Cristo. Eu falo sobre a Bíblia como manual de ética.